Está rolando uma grande treta entre os fãs do Forever e os fãs do Cellbit por conta dos acontecimentos recentes na série QSMP. O problema é que algumas pessoas não sabem separar o Minecraft e a vida real, então começaram a atacar a vida pessoal de cada youtuber. O Forever não consegue fazer um RP, é muito engraçado. O cara não tem controle do próprio chat, imagina conseguir seguir uma história direito. Vários comentários como esses estão sendo comuns em bolhas do Twitter. E como se não bastasse, outros personagens como Quackery e vários gringos foram acusados de homofobia e até xenofobia. É um caos total. E infelizmente, não é de hoje que isso está acontecendo, mas praticamente desde a primeira semana do servidor. O primeiro motivo disso é que, cara, parte do público do Cellbit já era acostumado com conteúdo RP há vários anos. Ordem Paranormal, por exemplo, foi uma série de transmissões ao vivo focada apenas em RPG, com 6 temporadas e infinitas horas de atuação. Então, por eles já estarem acostumados com a forma que o Cellbit faz esse tipo de conteúdo, parte do público criticou bastante o estilo do Forever de fazer, como por exemplo, vejam esse clipe. Sujo. Podre. Ah, Selbo. E aí, meu querido, tudo bom? Fala, amigão. Opa! Tem alguém aqui? Ô, eu bem queria falar contigo mesmo, Selbo. Tem alguém aqui? Aonde? Por aqui. Ah, acho que não. O que você quer? Mas a gente tá em lugar aberto, né? Ah, então, já que você tava enrolando pra tirar suas coisas dentro dessa casa, eu tirei tudo, tá? Esses bagulho aqui são seus. Você pode pegar tudo e ir pra casa do... Você botou mais coisa... Isso aqui nem... Bom, Tá tudo aí. Ok. Obrigado pelo trabalho. Todos os itens. Eu vou mandar um carreto Tirando os livros de informação do Cucurucho, né? Mas acho que isso não te interessa mais. Não, mas... Toda a informação que eu preciso é que ele vai proteger o meu filho. De você. Ah, de mim, eu quero matar o Richard, sim, claro. Eu sei que você não quer, mas é o que você vai acabar fazendo. É, sim, igual você fez no primeiro dia? Deu a última palavra, deu a última. O cara falou e saiu correndo pau no quem tá lendo. Simplesmente não tem coragem de peitar o argumento. Basicamente algumas farpas sobre a guarda do Richardson, o ovo que eles cuidam. Porém bem, vocês devem imaginar que esses episódios mais calorosos geram muitas faíscas. Tem uma playlist aqui no canal em que eu estou resumindo a série completa, então não vou dar muito spoiler sobre o contexto desse clipe e apenas focar na treta em si. Resumindo, até esse momento, Forever e Cellbit estavam meio que de lados opostos, por conta disso, qualquer coisa que o Forever fizesse irritava parte da bolha do Cellbit. Sério, amor, isso está me estressando. O Cellbit querendo fazer RP e o Forever estragando o server tentando ser o brabão. Você não entende o quanto eu estou pistola e vou explodir. Então não tem jeito, tem sempre uma minoria de fãs que são malucos e qualquer coisa que a outra parte fizer, eles vão criticar e falar que está estragando o RP. Só que tipo, vocês sabem que cada um tem o seu jeito diferenciado de conduzir os vídeos e também as transmissões. Se um jogador quer construir um personagem super sério e enigmático, enquanto o outro quer dar uma trollada de vez em quando, eu acho plausível. Caná. Você... Ai, meu irmão, tu tá tomando ácido. Me chantagear, o Max mentir pra mim. As pessoas que eu mais confiava nesse servidor. As pessoas eu te chantageei não, mano. Você tá doidão. O bagulho é o seguinte, tu é mó traíra e tu caga sentado, meu irmão. O bagulho é esse. Me abandonaram. Tu não acredito, mano. Me chantagearam, mentiram pra mim. Mano, tu é mó traíra. Ontem, 3 horas da manhã, tu era meu amigo e agora tu tá aí com esse óculos do Ciclope achando que tu é doidão. Tira esse óculos que tu é moleque, meu irmão. Tu é moleque, mano. Não tô acreditando nisso, Celso. Eu não acredito que você me traiu, cara. Eu não acredito que eu te trouxe aqui para no final das contas tu me trair e me fazer ir de Phelps americanas, mano. Eu não tô acreditando nisso. Eu não acredito, mano. Eu confiava em ti, tu mete uma dessa, mano. Não acredito nisso. Então a gente tem sentimentos mútuos. Então vai lá mamar a bola do Cucurucho, cara. Deve ser peludo e branca. Ai, que delícia! Eita, tá gravando, pera. Entretanto, a principal acusação é de que o Forever esteja fazendo metagaming, basicamente usando informações externas para obter vantagens dentro do jogo. Por exemplo, se o Quackery vai lá e rouba o ovo Richardson, escondendo ele em um lugar muito longe e secreto, e no outro dia o Forever vai lá e acaba encontrando em live, logo, várias pessoas vão acusá-lo de ter visto conteúdo fora do RP que o ajudasse dentro do RP. Como vocês podem ver nessa print, ao vivo mesmo, muita gente falando que o Forever não tava puro. Ninguém tá puro, meus amigos. Cara,
cara, eu vou dar minha opinião honesta sobre o Forever. Eu acho que esse metagaming que ele faz é por estar acostumado com RP planejado, sabe? Ele mesmo falou isso pro Cellbit, só que perde a graça quando o RP não é planejado e ele precisa se adequar, fica chato de ver. E rapaziada, sendo sincero, eu não fazia ideia que o pessoal levasse o conteúdo RP tão a sério. Eu fui pesquisar mais a respeito e algumas pessoas realmente consideram metagaming um crime, sabe? Agora no chat de algumas transmissões, se você falar informações sobre a live de outros streamers, você é multado por minutos, horas ou até dias. No próprio GTA RP, você pode ser banido do servidor caso quebrar a quarta parede usando informações da vida real. Então, dá pra entender mais ou menos a revolta de quem já era acostumado com conteúdo de RPG, só que, cara, tem uma minoria que é muito chata. Às vezes o cara realmente tá lá jogando de verdade, descobre algo e o pessoal logo acusa de várias coisas, colocando no hate totalmente desnecessário e babaca. Uma hora reclamam do metagame no Forever, outra hora reclamam que ele não sabe as coisas óbvias que acontecem nas streams dos outros. Exatamente como disse esse tweet, nada nunca vai estar bom, sempre vai ter gente reclamando. Além de que é muito difícil provar se houve ou não metagaming, porque, na minha opinião, todos os participantes da série recebem informações externas, seja através do bate-papo da própria live ou de comentários no Twitter ou YouTube. Com certeza, os influenciadores consomem conteúdo da série vendo o feedback do pessoal. Vamos ver esse exemplo em que, através de uma postagem para gerar engajamento, o Forever diz: quem foi o arrombado que estragou minha farm de XP? Hashtag QSMP. E nas respostas eram comentários do tipo: Forever é simplesmente o inimigo do server, o cara vai contra todo o RP. Não dá pra provar se os participantes da série observam os comentários ou não, mas com certeza o próprio Cellbit deve ler alguns tweets também. E claro, existem pessoas que estão do lado do Forever também, o defendendo e o apoiando. Como vocês podem ver nessa imagem, ele não tem Brunin, ele não tem o amor de Fusa, ele não tem fé que vai ganhar, mas ele tem o povo. Literalmente os caras não sabem o que é ironia. O Forever vive falando que não quer metagame na live, e vocês acham que ele vai pedir metagame no Twitter? As regras não são tão claras, não era tão óbvio que o servidor iria virar uma mega história RP, mas pelo bem da vizinhança é bom tentar manter a ordem. Então, pelo menos pra mim, essa treta é por conta dos personagens de dentro do servidor, até que ao de menos, não tem como evitar. Desde Minecraft Guerra, Ultimato ou Topcraft mesmo, sempre tem uma rinha de fãs que preferem mais um personagem do que outro. E isso é perceptível através das edits que o pessoal faz, sempre favorecendo um lado ou outro, o que é perfeitamente normal. Regra número 6 do QSMP. Seja sensato e não tente propositalmente arruinar o conteúdo de outro criador. Me bane da série. Você acabou de cometer o seu maior erro. Você me deu mais uma missão. Se me bane da série, eu não tinha tirado o Richarlison de você ainda. Eu não tenho mais nenhuma, Celso. Eu não tenho mais farm de XP. Agora, eu não tenho mais meu filho. Eu não tenho você perdeu o Cucurucho vai mandar minha bola. Dentre os comentários, podemos ver alguns como: o Cellbit está estragando a série na minha opinião. Já esse outro usuário disse: Cellbit só sofre, não aguento mais ver isso. Na minha opinião, essa treta deles dentro do QSMP está sendo a melhor parte da série. Basta saber separar os youtubers que vocês gostam do personagem que eles interpretam. O problema mesmo é quando isso deixa de se tratar de Minecraft para começar a ser ataques à vida pessoal dos criadores. Assim que o Cellbit foi anunciado no servidor, vários novos fãs da gringa começaram a seguir o youtuber. Adivinhem qual foi a primeira coisa que descobriram sobre ele? Um relacionamento de 7 anos atrás. Não quero me prolongar nesse tópico, mas de modo geral, ficou amplamente difundido na internet de que foi algo bem conturbado. A própria namorada atual do Cellbit fez uma postagem dizendo que o relacionamento deles é ótimo e tudo mais, então a rapaziada foi muito suja. Até hoje usam essa cartada pra tentar diminuir ele de forma totalmente desnecessária e desrespeitosa. Então imaginem, se a rapaziada foi investigar o passado do Cellbit, logicamente foram atrás do passado do Forever também. Qual o motivo disso? Eu não faço ideia. Talvez eles já não gostassem do criador, então ficam buscando argumentos para validar isso e talvez até mostrar pro Quackery que não foi uma boa escolha. E logo, um dos motivos de uma minoria estar implicando com Forever são tweets antigos de 2018. Como vocês sabem, o pessoal do Twitter é maluco e procurou coisas de 5 anos atrás. O que mais me incomodava no Haddad era ele querer libertar o Lula. Para mim, pode ser um santo. Se roubou, tem que ficar na cadeia. Não trata o político como ídolo, aqui eu quero é resultado. Hashtag vem Bolsonaro. E logo abaixo tem várias respostas tipo essa. Será que o Forever ainda tem essas opiniões atualmente? Me decepcionei bastante agora. Na moral, tem o pessoal do Twitter que é uma piada. Mesmo que você discorde, essa era a opinião política que mais da metade do país tinha em 2018. Não vamos entrar no mérito de qual opinião é a certa, mas quem tem uns 16 anos deve lembrar dos escândalos do Petrolão e Mensalão, então era perfeitamente comum querer a saída do PT. Em 2022 virou moda apoiar o Lula, e tudo bem também, vivemos em uma democracia e cada um apoia quem quiser. A parada aconteceu há quase 5 anos atrás e não tem nada demais. O Forever se pronunciou sobre isso durante uma transmissão,
dizendo que muitas coisas mudaram e o objetivo dele atualmente é apenas trazer entretenimento. Só que não bastando isso, ainda foram mau caráter de tirar as coisas de contexto. Tem uma postagem que diz o seguinte: o ser humano nasce bom, é o 13 que corrompe. Sim, o cara que promoveu o cancelamento também achou ruim esse tweet. Agora pronto, tem gente que acha obrigatório mamar político. Saindo desse mérito, esse tweet nem é sobre política. Essa postagem foi sobre um youtuber chamado Vinicius13, cujo seu número já é uma piada interna muito popular entre a comunidade de Minecraft. Então, a conclusão disso é, as pessoas não querem ser convencidas, elas arrumam argumentos sem sentidos para tentar embasar algo também sem sentido. O Forever também falou uma vez brincando que os gringos não confiavam nele por ele ser favelado, logo um monte de gente já achou que era xenofobia. Pros quadros. Rapaziada, provavelmente era zoeira, tá? O que o Forever falou de favelado e tal, ele tava só brincando. Provavelmente os caras só falaram que não tava muito seguro colocar o Richarlison, o Forever com todos os ovos. E ele tá só distorcendo porque é o Forever e ele gosta de exagerar as coisas pelo meme. Não levem como preconceito, que eu acho que não aconteceu não, relaxa aí. Os caras começaram a... O quê? Os caras foram xenofóbicos? Não, pô, claro que não. A gente sabe que os caras do server são tudo gente boa. Eles nunca iam falar um absurdo desses, tá maluco? Além disso, também existe o pessoal que força a rivalidade entre os chats, discutindo sobre quem é a bolha mais chata. Sigo o Selbit há muito tempo e infelizmente tenho que dizer que dá pra colocar o chat dele nessa lista também. Todo mundo que está dando hate no Forever é do chat da Ordem. E aí o chat do Forever é um monte de criança emocionada. Triste porque os dois são grandes amigos. E tipo, eu honestamente não sei como o chat do Forever está se comportando, mas vi muita gente falando que o público do Forever era criança. Na minha cabeça isso não faz sentido, levando em consideração que o conteúdo dele é muito antigo e consequentemente o público é mais velho também. Agora, se tem uma coisa que eu me divirto, é sim com essa rivalidade. Não sei o motivo, mas parece que o público do Celt tem mais tendência a ouvir K-pop do que o público do Forever. Então, durante a live, os espectadores podem escolher a música que toca enquanto acontece a gameplay. Toda vez que alguém escolhe K-pop, o chat do Forever pula automaticamente a música. Eu vi isso no Twitter uma vez, então fui pesquisar e tinha várias pessoas reclamando. Dá um pause no vídeo e leiam, confesso que achei super engraçado. Deve ser aquela rapaziada que usa emoji carinha de pedra com taça de vinho. Porém, enfim, o próprio Selbit se manifestou deixando claro que não deve haver nenhuma rivalidade fora do servidor QSMP. Acredite se quiser, o Richarlison é 3D e não existe. Nem o Cucurucho. Tudo que a gente tá discutindo aqui é dentro da história do jogo, rapaziada. Não confunda as coisas. Eu amo Forever. Inclusive, foi provavelmente uma das pessoas que eu mais gostei de ter conhecido no server, assim. A gente se dá muito bem. Eu considero ele um grande amigo meu, inclusive. Eu gosto muito dele. Ele é muito carismático, ele tem... E eu gosto muito dele porque ele é muito bom em várias coisas que eu não sou, tá ligado? Sendo que a gente se complementa muito bem. A gente tem estilos de conteúdo completamente opostos e isso complementa muito legal para assistir a série. É muito legal, eu gosto bastante do Forever. A gente fica trocando ideia várias vezes, assim, é mó da hora. Mas o Forever dentro do jogo, o Forever do server, a gente teve ali a nossa DR. Outro caso absurdo está acontecendo recentemente, em que o Selbit está flertando com outro participante da série, o Royer. Então, sem querer dar muito spoiler, o Quackly também gostava do Royer e altas paradas, então ele está criando uma resistência ao relacionamento dos dois personagens. Após algumas conversas e falas dentro do servidor, várias pessoas estão chamando o Quackly de homofóbico, tanto no Twitter quanto no TikTok. Ah não, Léo, acho que eles apenas estavam brincando. Não era brincadeira, eu realmente vi um pessoal debatendo, dizendo que o fato do Quackly querer impedir um casamento entre dois homens no servidor era preconceito. Na moral, tem gente que é muito dodói, faz de tudo pra militar, chamar atenção e querer se sentir incluído. O Quackly não disse nada demais, acreditem em mim. Então claro, vocês já devem imaginar que julgamentos muito piores do que esse estão acontecendo. Só que algo engraçado que aconteceu foi que recentemente chegou um novo ovo no servidor, a Pomme, o ovo dos franceses. Durante algumas transmissões, Richarlison e Pomme tiveram algumas interações. Resultado disso, parte do público ficou shippando os dois. Mano, são ovos e tipo assim, ambos são irmãos. Quem acompanhou a lore de QSMP aqui no canal sabe que foi um dragão que deixou os ovos na ilha. Ou seja, quem sabe desse detalhe fica tipo... Mano, os caras estão romantizando dois irmãos, como assim? E assim chegamos em um dos pontos que talvez mais gere problema, a falta de contexto na história. Alguns pegam pela metade, outros pegam pelo final e enfim, transmissões de horas e horas de duração não podem ser resumidas a clipes de 3 minutos. Existe todo um background e uma construção por trás da lore, sabe? É totalmente compreensível que as pessoas não tenham tempo de assistir todas as lives e todas as visões, por isso procuram alguns clipes. Chegando no YouTube, nos deparamos com coisas tipo: chupa Vinicius13, Selbit manda em direta para o Vinicius13
13 no QSMP. Aí a gente vai ver o clipe imaginando que vai começar a maior treta da comunidade de Minecraft pós Felipe Neto, mas na verdade é só um sistema de redstone. Depois de quebrar a cabeça tentando fazer um sistema básico de pó vermelho funcionar, o Cellbit diz o seguinte: será que tem que ser... Vai, yes! Um gênio do Redstone. Chupa essa, Vinícius 13. Olha toda a complexidade que eu fiz. O Redstone desce por aqui, ele passa por trás e ele chega na tela. Ele nunca seria capaz de fazer um negócio desses. Tá, deixa eu botar aqui. É o rei do Redstone, né, meus parças? O cara é bom pra... Talvez tenham pessoas que só acompanham o Cellbit e não saibam quem é o Vinícius 13, mas resumidamente, o cara é brabo. Os projetos que ele faz no Minecraft são megalomaníacos, então, obviamente, foi tudo ironia por parte do Cellbit. Meus manos, se o Vinícius estivesse no QSMP, os gringos iriam conhecer o que é sistema de redstone. O lado ruim dessas polêmicas é que um servidor que pode ser extremamente brabo, unificando a comunidade de Minecraft de todo mundo, acaba virando palco de treta infantil, além de que, infelizmente, essas coisas acabam entristecendo quem realmente é fã dos jogadores e da série em si. Eu volto a dizer, por que o chat do Forever parece que odeia o Forever? Meu Deus, o homem não tem paz. O chat do Forever é burro. Então, por favor, parem de brigar e vamos tentar apreciar essa oportunidade que estamos tendo. Essa é a chance dos jogadores de Minecraft fazerem algo realmente nobre, sabe? Já imaginou todos os criadores do mundo inteiro separando um dia para fazer uma campanha beneficente ao vivo no servidor? Seria épico demais. De coração, espero também que o pessoal da série não veja esse vídeo postando os comentários negativos assim, talvez façam mal pra cabeça. Vamos atentar para aqueles 90% da rapaziada que realmente está curtindo e aproveitando essa série tão revolucionária.